Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciência. Eu sou o professor Afonso e a gente vai continuar com o capítulo 6, Água no Ambiente, com o conteúdo Ampliando o Saber. Então, pegue aí o caderno e o seu livro e acompanhe a nossa aula. Vamos para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês com o conteúdo Ampliando os Saberes. E a atividade será a atividade da página 240 e 241. Ok, gente? Vimos na aula anterior como a vegetação ela é super importante para o ciclo hidrológico, né? Ou seja, o ciclo da água. Então hoje a gente vai abordar com mais profundidade, né? Vamos sair um pouco desse termo muito técnico e entrar um pouco mais sobre o termo fisiológico, nessa importância, né, que a água tem para o nosso dia a dia. Porque, gente, sabemos que a água ela é extremamente importante para tudo, né? Seja das funções mais simples até as mais complexas. Seja para a manutenção do ecossistema, do habitat, ou seja para as suas funções endócrinas, né? O seu próprio funcionamento do corpo. Sabemos que a produção de hormônios que envolve o nosso corpo, a produção de hormônio produzida pelas glândulas endócrinas, elas precisam de água para veicular esses hormônios e espalhar pelo restante do corpo. Né, gente? Então, antes de entrarmos com mais detalhes, iremos fazer a correção da atividade anterior. A correção, pessoal, é da página 236 e 237. Então, a primeira questão fala o seguinte. Leia a manchete a seguir. Retirada da cobertura vegetal do solo contribui para reduzir mais a água nas torneiras. Né? Então, explique com suas palavras o que o autor da manchete quis dizer. Pessoal, então aí nesse caso, o objetivo dessa questão é que você faça uma reflexão sobre a vegetação que tem no solo. Né? Então, a retirada da vegetação, ela dificulta a infiltração de água da chuva no solo. Comprometendo o quê? Comprometendo o abastecimento de águas subterrâneas, principalmente. As quais, nessas águas subterrâneas, elas são responsáveis por parte da água destinada à população. Então, é muito comum a gente encontrar em determinados locais, em determinados lugares, que a pessoa fez um poço profundo, por exemplo, para retirar água subterrânea. E com o passar do tempo, aquele poço ele secou. Mas por que que isso ocorreu? Porque o ciclo hidrológico naquela região ela está comprometida. Ou seja, não está ocorrendo o ciclo da água, né? Aquela região ela está com um desequilíbrio ambiental. Tranquilo? Vamos para outra questão. Circule a palavra que completa adequadamente o texto, de acordo com o que está apresentado na imagem ao lado. Né? Então aí você tem a imagem de uma montanha com algumas árvores e uma nuvem emitindo água, e um rio com alguns peixes, né? Ou o mar. E você vê alguns detritos, né, de rocha, né, soltos. E o texto diz o seguinte, ó, a retirada da mata ciliar pelo desmatamento ou reflorestamento, gente, favorece a erosão ou acerroamento do rio, provocando o aumento ou a redução da profundidade desse rio e afetando os seres vivos aquáticos. Esse processo pode ser intensificado ou amenizado pela ocorrência de chuva. Então vamos lá, circulando as respostas corretas. Né? Então a retirada da mata ciliar pelo desmatamento, né? Então você circula desmatamento, favorece o quê? Favorece o acerroamento, né, do rio. Então marca aí, né, circula o assoreamento do rio. Provocando o que, pessoal? Provocando a redução. Então marca aí a redução da profundidade desse rio e afetando os seres vivos aquáticos. Esse processo pode ser intensificado, ou seja, fortalecido, né, pela ocorrência de chuva.
Então, pessoal, ele está falando aí sobre a retirada de matas ciliares, né? Como a gente viu na aula anterior, a mata ciliares são aquelas matas que eles ficam nas encostas dos rios. E eles auxiliam tanto para a retenção, né, de nutrientes do solo, né, como também pela a profundidade dos rios. Então, quando as matas ciliares elas são, né, desmatadas, o que acontece, gente? Acontece um assorreamento do rio, né? O rio vai ficando com a profundidade menos a menos, né? Vai ficando mais raso, digamos assim. E isso ele provoca, né, uma redução da profundidade daquele rio. E eles afetam os seres aquáticos, né? Aqueles peixes que são de água mais profunda, eles vão deixar de existir ou vão procurar outros locais, certo? E esse processo, pessoal, ele é intensificado com a ocorrência de chuva. Porque quando a chuva ela escorre, né, através de um local mais alto e vai ladeira abaixo ou numa rebanceira, ele vai, né, fazendo a corrosão daquele local, jogando mais terra dentro do rio, né? Então a chuva ela fortalece para que o assoreamento ele ocorra com mais gravidade. É isso, pessoal. Acontece muito com o Velho Chico, né? Que é o Rio São Francisco. As últimas décadas verificou-se que a profundidade do rio ela diminuiu por conta do assoreamento, porque como ele pega muitas regiões aqui do Nordeste e não tem uma vegetação tão espessa, não tem uma mata ciliar tão robusta, digamos assim, acontece muito o assoreamento, né? Esses rios eles ficam mais largos, porém com profundidade, né, mais amenas, né, digamos assim. A terceira questão fala o seguinte, gente, ó, o quadro ao lado mostra a quantidade de água consumida em algumas atividades desenvolvidas pelo ser humano. Então observe aí, ó. Você tem a atividade do lado esquerdo e o volume de água consumido do lado direito. Aí a gente pegou um dado de 2017. O item A. Em seu caderno, construa um gráfico de colunas com os dados apresentados no quadro. Então eu peguei esse quadro, esse gráfico aí, gente, certo? Com volume de água consumido por atividade em 2017, tá? Embaixo eu coloquei, ó, irrigação, abastecimento, indústria e uso animal. E do lado, pessoal, aqui, ó, tem o volume de água consumido, né? Por exemplo, a irrigação, ela teve maior quantidade, ela quase se aproximou a 800 metros cúbicos, né? De volume, né? 800 metros cúbicos por segundo de volume. Ficou a 792. O abastecimento urbano ficou em 99,2. A indústria 101, né? 0,7. E o uso animal 125,1. Tá? Então, embaixo aqui, ó, tem as atividades. E aqui na coluna vertical, você tem o volume em metros cúbicos por segundo. Tranquilo? Item B. Com base nas informações do quadro, complete a frase a seguir. Em 2017, a irrigação foi a atividade realizada pelo ser humano que consumiu maior volume de água. Já o abastecimento urbano foi a atividade que consumiu menor volume de água, né? Então, se você fez diferente, faça aí a correção. Ok? Item C. O volume de água consumido nas residências, em hospitais e nas escolas pode ser reduzido se utilizarmos a água de maneira consciente. Liste abaixo algumas medidas que contribuem para evitar o desperdício de água em nosso cotidiano. Então, pessoal, aí é livre, tá? Você poderia colocar os exemplos que você conseguiu pesquisar. Então, mas a gente pode citar como medidas, por exemplo, fechar a torneira ao ensaboar as mãos e ao escovar os dentes, fechar o registro ao ensaboar o corpo durante o banho, consertar vazamentos, reaproveitar a água da chuva, né, e da lavagem de roupas para limpar a calçada, reduzir o tempo do banho, reduzir as descargas no vaso sanitário, né,
apesar de ser uma medida higiênica, né? Alguns locais, há necessidade de dar tanta descarga por conta que o banheiro não é tão utilizado, né? Tem alguns banheiros que não são tão utilizados, não é necessidade lá de dar descarga, né? Diariamente, rotineiramente, digamos assim. E tem outras medidas também, pessoal, que eu não coloquei aqui, ó. Por exemplo, o papai, né? Ou a mamãe, no caso, né? Vai lavar o carro em casa, né? Utilizasse um balde, né? Um balde com água, sem utilizar tanta mangueira, né? Então, utilizaria um balde com água para ensaboar, né? Depois, utilizava o próprio balde para lavar, né? Assim economizaria também água. Certo, gente? Enfim. Bom, depois da aula de ciência sobre a água, que é um exemplo aqui, o Caio ele olhou ao redor procurando onde era possível encontrar água. E então começou a pensar no estado físico dessa água, nas mudanças de estado físico que ela poderia sofrer e como ela se movimenta nos ambientes. Para retornar esse assunto, ele fez um esquema abaixo. Então a gente vai ver um esquema onde esse rapazinho, o Caio, né, ele quis encaixar para entender como é que funciona o ciclo hidrológico. Tá? Então, aí você tem, ó, o ciclo hidrológico desenhado no papel, move-se continuamente no ambiente, o chamado ciclo hidrológico, que é a água encontrada no ambiente em três estados físicos. Três estados físicos são o gasoso, o sólido e o líquido, onde passa por mudança de estado físico, né? Então, as mudanças de estado físico, você tem aqui, ó, de sólido para líquido você tem a fusão, de líquido para gasoso você tem a vaporização, de gasoso para líquido você tem a condensação, e de líquido para sólido você tem a solidificação. Então ele fez um mapa mental para explicar o ciclo hidrológico, tá, gente? Bom, ampliando saberes. Ao longo da vida, o corpo humano passa por diversas mudanças que ocorrem graças à ação do sistema endócrino, né? Para quem não sabe, o sistema endócrino são aqueles sistemas, né? São aqueles conjuntos de sistema que fabricam o hormônio, né? Que são jogados diretamente na corrente sanguínea, ok? Então, pessoal, graças à ação do sistema endócrino em conjunto com outro sistema como o nervoso, né? Além disso, nosso corpo precisa de componentes como a água para se manter vivo e se desenvolver, né? Então, graças à água que tem no nosso corpo, né, mais de 70% do nosso corpo é formado por água, que esses hormônios conseguem ser espalhados por todo o nosso organismo, certo, gente? Então, a água, ele é um recurso importante para a manutenção da vida, ok? Então, a água é a dimensão essencial para a vida no planeta Terra, porque ela contribui para a perpetuação de todas as espécies e é fundamental no desenvolvimento e manutenção da vida, uma vez que está relacionada à saúde das populações, à produção de alimento e de energia, entre outras funções importantes. Assim dizia Pisa e Fachin-Teran. Ok? Para Bassi e Pataca, a água escreve a história, cria culturas e hábitos, determina a ocupação de território, vence batalhas, extingue e dá vida às espécies e determina o futuro de gerações. Então aí são alguns posicionamentos de alguns pensantes, né, pensadores ecológicos, gente, dando um termo fisiológico para a importância da água. Mas apesar da água possuir uma valoração imensurável, gente, tanto no seu aspecto ambiental, cultural e econômico, na atualidade ela é tratada apenas como uma coisa a ser consumida de maneira irresponsável e insustentável. Friedrich, em 2014, sinaliza para que tomemos cuidado com a forma gananciosa e destrutiva do homem que leva em consideração somente a conquista, a quantidade, a dominação e a produção desmensurável para preservar seu modo de vida consumista. Certo? Então, o homem ele tem que ter uma certa sensibilidade quando estiver manuseando a água. Ainda de acordo com Friedrich,
é necessário que o homem se reconecte com a natureza. Haja vista que o primeiro depende da segunda, né? Porque antigamente, quando o homem ele era um nômade, ele dependia exclusivamente do modo como a natureza se portava para ele ter os seus recursos. Né, gente? Então, assim, pertencemos à água, pois a vivenciamos diariamente. Peneireiro, ele diz que somos parte de um todo, um organismo um só. E como parte desse todo, dependemos desse elemento, que é a água. Estamos enfrentando uma grave crise socioambiental. Essa crise é essa desencadeada pela visão de mundo centrada no utilitarismo dos bens naturais. O que nos coloca diante de um dos grandes desafios atuais da humanidade, que é cuidar da água como elemento primordial para a manutenção da vida na Terra. Certo? Então devemos cooperar com e pela água, gente. Certo? Para que haja uma reconexão, interação e transformação do ser humano em relação à natureza. Um resgate de sentidos e sentimentos que adormecem dentro de nós. Sendo essencial que brotem a sensibilidade, que cultive a vontade de pertencer, que se sintam inseridos na água, e dessa forma a sociedade construa novos saberes, e que possam surgir novos caminhos sustentáveis, éticos e morais com a água. Então aqui são alguns posicionamentos filosóficos de alguns pensadores, de alguns pensantes, em relação à água, gente. Devemos ter essa importância diariamente sobre esse bem tão precioso. Então aqui são alguns exemplos, são algumas dicas de leitura, tá? Então a primeira dica é Desvendando o Corpo Humano. Então aí ele vai relembrar quais são os sistemas do nosso corpo de maneira divertida, né, pessoal? Então para isso, levante a janela do livro e descubra como cada estrutura do corpo ele atua para fazer funcionar essa incrível máquina que é o corpo humano, né? Então essa primeira obra você vai descobrir o corpo humano de uma maneira bem divertida. A segunda opção de leitura é o livro chamado Água. Esse livro ele influencia as condições do tempo, forma os rios e mares, está presente nas nuvens no interior do solo. No caso, ele fala sobre o próprio elemento água. Essas são algumas informações referentes à água que você estudou desse modo. Mas há muito mais a conhecer sobre ela aí no livro Água. E vai ajudar você nessa tarefa. Então, boa leitura, gente. Tá? Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Ok? Então, esse é as referências de onde foi tirado. Certo, gente? Esses conceitos. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Uma aula bem rápida, bem tranquila, para entendermos a importância da água com mais profundidade, né? Entendermos um posicionamento filosófico dela. E até a próxima aula, tá, gente? Bons estudos e até a próxima aula.